noite, irmãos, a paz. Vamos bater um papo essa noite. Eu anotei algumas coisas aqui que o Espírito Santo falou comigo. Na verdade, é algo que eu já estou remoendo já há algum tempo. E confesso que ainda tem muita coisa ainda para ser remoída. Mas é algo que acredito que é o Espírito que quer comunicar à igreja essa noite. Porque eu entendi que eu não tenho nada para dar a vocês, a não ser boletos. Mas o Espírito Santo de Deus tem a vida de Deus para nos dar. E é sobre Ele. E acredito que vamos sair daqui chacoalhados essa noite. Amém? Eu vou ler alguns textos assim, mas não sei como será, mas vai ser poderoso porque é sobre Jesus. Antes disso, eu queria ensinar vocês, repassar a vocês alguns pontos que eu acho interessante que a gente tenha isso, na nossa mente. Porque antes da mensagem chegar aqui, ela precisa chegar aqui. E esse é o problema, amados. Eu vou andar um pouquinho hoje, tá? E esse é o problema. Porque aqui tem muita coisa que não é sobrenatural. Porque aqui tem muita coisa do natural. Aqui tem muita coisa do menino, não pega nisso. Menino, tem que ser assim. Olha, fulano é assim, então você tem que ser assim. O certo é esse. E quando a gente começa a se relacionar com a palavra e começa a ouvir do Espírito Santo, do seu Pai, aquele que te fez, muita coisa não é do jeito que todo mundo fala que é. E aí por isso a questão da renovação da mente. Mas eu queria só pontuar alguns conceitos com vocês. Primeiro conceito sobre aliança, Eu até anotei aqui. A aliança é uma convenção expressa, é um acordo, é um contrato entre pessoas, ou um contrato entre homem e Deus, ou Deus com Deus mesmo. E também um conceito de dispensação. A dispensação, ela pode ser considerada como Deus está concedendo ou dispensando de seus recursos em um determinado período de tempo. Amém? Por que eu comecei assim? Quando a gente começa a meditar na palavra, a gente precisa estar com o coração alinhado sobre a questão do Antigo e do Novo Testamento. A gente precisa estar alinhado sobre que aliança aquela referência bíblica está se tratando e que dispensação aquela referência está tratando. Por que isso? Porque eu começo a entender aonde eu estou, o que eu tenho e para onde eu vou e o que eu carrego. Por quê? Porque eu começo a entender tudo que Jesus já me deu, sem eu ter conquistado nada. E que eu hoje posso viver na plenitude. Amados, isso faz toda a diferença. Percebam. Logo em Gênesis, a gente vê ali a aliança edêmica, antes da queda. Ali, Deus, ele sempre ia, no final da tarde, se relacionar com Adão. Adão fazia algum esforço. Adão precisava se purificar. Adão precisava jejuar. Não. Clamar. Não. Ele sabia que todo final da tarde Deus iria lá se relacionar com ele. Percebe que
eles se relacionavam. E após a queda, houve a quebra desse relacionamento. E aí a gente vê as outras alianças, né? A aliança noética, abraâmica, mosaica, davídica. E a nova aliança, que é onde nós estamos agora. E nessa nova aliança, nós hoje, graças a Jesus, nós podemos desfrutar de toda a plenitude de Cristo. E o que seria essa plenitude de Cristo? Saúde divina, prosperidade, paz. E o principal, relacionamento com Deus. Hoje, eu não preciso, para eu ouvir de Deus, perguntar a Josa o que Deus acha que eu tenho que fazer. Hoje, por eu estar na dispensação da graça, na nova aliança, eu consigo ouvir o meu Pai. Eu consigo crer de todo o meu coração que eu não sou curado, que eu ando em saúde divina. Ah, mas eu sinto. Amado, todo mundo sente. Mas o que eu sinto, ele não vai determinar a minha saúde. Mas sim aquilo que Cristo conquistou na cruz. Amém? Então eu preciso entender. Eu estou na nova aliança e na dispensação da graça. Então hoje eu posso desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para mim. E muito mais do que um milagre, é eu poder me relacionar com Ele. Eu estava numa GL e escutei uma profeta falar sobre Noé. E quando ela estava falando sobre Noé, Deus, ele falou algo comigo poderoso sobre o processo. E a partir do momento que ali eu recebi aquela nota, eu até comentei depois. E hoje Deus me lembrou mais uma vez sobre isso. Que Noé, ele foi considerado por muitos ali, perceba, na antiga aliança, nem todos ouviam Noé, mas Deus achou graça em Noé. E Noé se relacionava com Deus. Imagina, amados, Noé passou 400 anos para construir a arca. 400 anos. Imagina você passar 400 anos e ser chamado de louco. E vai chover, esse cara é um louco. Já passaram 100 anos e não para que esse cara está construindo? Mas Noé, ele tinha uma convicção. E por que Noé tinha uma convicção? Porque ele ouvia a Deus. Amados, o poder da comunhão é muito mais do que Deus operar um milagre na tua vida. Imagina lá, vou fazer como eu faço com os meus menininhos. Vamos usar nossa imaginação. Imagina que nós estamos numa floresta e você é Noé. E você precisa construir uma arca. Como é que Noé sabia qual era a árvore? Como cortar a árvore? Como colocar uma madeira enrolada com outra madeira? Como ele conseguiria a medida correta para o encaixe correto? Amado, se não fosse o relacionamento com Deus, Noé nunca iria conseguir. Primeiro que quando a primeira pessoa que dissesse assim, tu tá doido, Quem já viu isso? Deus, dilúvio, matar todo mundo. Esse cara tá louco. Ele iria desistir.
Quantas vezes nós desistimos de algo porque alguém disse que é loucura? Mas ele tinha tanto relacionamento com Deus. Tanto relacionamento, amados. Que eu acredito que quando a arca ficou pronta, ele ficou esperando de Deus. Isso não tem na Bíblia, tá? Isso foi uma suposição, usei minha imaginação. Acho que ele ficou se perguntando com Deus: e aí, qual é o próximo desafio? Porque imagine você no meio do nada, sem saber, e ouvir de Deus: olha, pega aquilo ali, faz assim, faz assado, corta assim, coloca, enrola, e você vê pronto. Meu Deus, foi eu que fiz isso ouvindo Deus. Então, qual é o que é o melhor? Você vê chegando 100 mil na sua conta? Ou você acorda cada manhã ouvindo Deus? Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E por que eu cheguei até Noé? Porque imagina hoje, amados, você ter todo o poder dentro de você. Paulo, ele fala que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, ele habita em vós. Então, o que esse relacionamento produz? Em Provérbios 4, no versículo 1, a antiga aliança, né? Diz assim: ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Aqui Deus, né, através de Salomão, nos alertando: ouça a instrução do seu pai. E para a gente ouvir, amados, eu preciso parar e ouvir. Eu não consigo ouvir se eu estiver agitado. Às vezes a gente espera coisas assim tão... A gente cria, né, coisas assim na nossa cabeça, assim, extraordinários. E a gente começa a ficar ansioso. E a gente começa a achar que a primeira coisa: Deus não me ama, eu não consigo ouvir Deus. E parece que é uma coisa que tudo piora. E eu não consigo ouvir, eu já fiz de tudo. Amados, não é sobre você fazer, é sobre você parar. Eu preciso ouvir. Deus, fale comigo. E se Ele não falar hoje, ou se você estiver tão ansioso e não conseguir ouvir, não tem problema. Amanhã vai acontecer, depois de amanhã vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele quer se relacionar conosco. Porque se Deus, Ele não quiser se relacionar com o homem, Ele não tinha enviado Jesus. E hoje, nós podemos nos relacionar com Deus sem nenhuma, vamos dizer assim, burocracia, né? Hoje nós temos livre acesso. Então, quando eu me relaciono com Ele, produz em mim a sabedoria dEle. Então, quando eu me relaciono com Deus, tudo que é a minha nova natureza, tudo que é Cristo, Ele começa a sair de mim, de dentro para fora. Não é algo que você hoje, eu não vou reclamar. Hoje eu não vou reclamar com ninguém. Na primeira pessoa que pisar no seu pé, com aquela unha encravada, você vai reclamar. Mas quando você entender que Cristo está em você e você está ali conectado com Ele, olhando, orando, conversando com Ele, as coisas acontecem que você não sente. E também, através desse relacionamento, dessa comunhão, eu produzo direções. Como assim? Eu tenho direções. Em 2 Crônicas, no capítulo 20,
Tá aqui. Não, tá não. Vou ser mais rápido. 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 21, quando Josafá ele se encontra acurralado. E é a partir do momento que ele começa a ouvir as más notícias, vem uma grande multidão que vem lhe atacar Josafá. E aí Josafá para toda a cidade. Não, vamos parar. Promove um grande jejum. E ele disse: eu vou agora ouvir Deus. Eu vou ouvir as direções de Deus. E todo mundo para que tenha essas direções. E aí ele tem a direção que o louvor vai na frente batalhar sobre vós. E aí, milagrosamente, aquela grande multidão, ela acaba morrendo. E aí aquele povo consegue a vitória e ainda consegue os despojos daquela guerra. Ou seja, eles conseguem as riquezas daquele povo. Então, a comunhão, ela me traz direções. E também ela me traz instruções. Quando a gente vai também mais uma vez na Antiga Aliança, em Êxodo, capítulo 35, Deus ele dá as instruções a Moisés sobre como construir a Arca da Aliança. Então Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhe disse: estas são as palavras que o Senhor ordenou para se cumprisse. E aí ele instrui, né, todo aquele povo como seriam todas as leis que deveriam seguir e como seria construída a Arca da Aliança, que era justamente a simbologia da presença de Deus. Porque Deus ele não podia estar com aquele povo. Por quê? Porque eles estavam na antiga aliança. Eles estavam na dispensação da lei. Mas hoje nós estamos na nova aliança, na dispensação da graça, e nós hoje podemos desfrutar da presença de Deus em nós. Então você tem tudo o que você precisa dentro de você, porque é o Espírito Santo dentro de você. Então muitas vezes Deus a gente não consegue ouvir o Pai, porque a gente está tão ocupado com tantas outras coisas. Porque o meu braço é muito mais fácil de resolver. Eu ir resolver é muito mais fácil do que eu parar para ouvir a Deus. E nesse processo de comunhão a gente percebe que o maior milagre que nós temos é se relacionar com Deus. Todos esses exemplos que eu dei aqui não se compara ao que nós podemos desfrutar hoje. Amém? Vocês entenderam isso? Aonde vocês estão agora não se compara ao que todos esses exemplos que eu dei. Em Atos, capítulo 27, nós temos um relato de Paulo em uma viagem missionária, no versículo 9, que diz assim, ó: e tendo passado muito tempo e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: senhores, eu percebo que a viagem será dolorosa e com muito dano,
não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Amados, perceba o quanto que Paulo entendeu o poder da comunhão e do relacionamento com Deus. Imagine, você está lá no alto mar, perdido, e chega uma pessoa e diz: olha, eu só queria dizer que assim, essa viagem vai ser perigosa. Não só para o navio, mas assim, para as nossas vidas também. Mas a convicção dele, o relacionamento dele com Deus era algo tão forte, tão genuíno, tão confiante, que ele sabia que iria passar. E que a hora dele não tinha chegado. Vai acontecer, mas tá de boa. Vocês entendem o que é isso? Você entende que do mesmo jeito que Paulo tinha essa convicção, você hoje pode ter. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. E eu vou ser ousada e dizer, acho que para a gente é bem mais fácil, porque a gente já tem o Novo Testamento todo escrito na nossa mão. E Paulo não tinha. Até porque ele escreveu a maioria das cartas. Ele só tinha isso aqui, ó. Ele só tinha isso aqui. Eu sei que nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nada vai me separar. Eu sei. Amados, como é que aquele homem tinha tanta convicção? Na comunhão, ali na oração, conversando com o Pai, se relacionando com a palavra viva. Não tem diferença nenhuma. E nesse momento, ao a gente gerar tanta convicção, a gente consegue falar, né? Como Abacuque 3. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não sinta, ainda que qualquer coisa, eu continuo crendo no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Porque do mesmo jeito, o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos habita em mim. Então eu vou ver os frutos que essa palavra vai gerar na minha vida. Essa é a convicção. Mas isso só vai se tornar uma verdade dentro de você quando você parar e começar. É assim. Não tem outro caminho. Não tem fórmula. Mas às vezes a gente fica confabulando, planejando, criando coisas. Ou então, do mesmo jeito que foi com o pastor Edriel, vai ser assim, porque foi com ele, vai ser comigo também. Amados, não é. Eu estava aqui adorando e Deus me lembrou disso. Eu sou muito intensa em tudo, assim. E eu me lembro que quando o amor de Cristo me encontrou, aonde tinha coisas espirituais eu estava, porque eu queria entender naturalmente como era isso, né? E eu me lembro que eu fui num retiro e tinha um determinado horário lá que chamava devocional, e você precisava, olha, você tem que se concentrar, porque Deus vai ter que falar com você nessa hora. E amados, olha, eu sei que era uma tortura,
porque eu acho que tem alguma coisa errada comigo, porque Deus não fala comigo. E eu ficava lá, eu disse, meu Deus, e as outras pessoas, não, porque Deus falou comigo. Eu disse, meu Deus, acho que tem alguma coisa errada comigo. Acho que eu não fiz o jejum correto. E eu disse, meu Deus, e eu ficava assim, ó, sabe? Sabe aquela coisa assim, cego, procurando alguma coisa para enxergar, para ver. E eu me lembro que no último dia, eu estava sentada no chão, numa graminha. E já estava triste assim, né? Porque Deus não tinha falado comigo. E eu vi umas formigas passando assim. E eu fiquei observando as formigas. A organização das formigas. E foi quando eu escutei Deus falar comigo a primeira vez. Uma coisa tão simples. Tá vendo aquelas formigas passando ali? Como elas sabem o caminho que devem passar? Como elas conseguem pegar cada folha dessa? Elas não produzem a folha. E aí Deus falou. Continuou falando. Em Mateus 6. Observa as aves. E aí quando eu levantei a vista, começou a passar umas aves. Elas não trabalham. Amados, quando aquilo ali dentro de mim rasgou. E eu disse, como Deus fala tão simples. E às vezes a gente fica esperando algo tão extraordinário, um trovão, um fogo, ou então feito Moisés, a sarça ardendo de repente, ou então você vê um anjo passando. Não que isso não possa acontecer, com certeza. Mas às vezes a gente se bloqueia no que Deus ele está falando no simples, porque a gente acha que é só algo sobrenatural. E o que foi sobrenatural já é uma realidade, que é Cristo. Amados, tem algo mais sobrenatural do que Deus está dentro de você, sem você ter feito nada. O que foi que você lutou? O que foi que você batalhou? O que foi que você teve que suar para hoje você ter a liberdade? Amados, quando a gente vai ali em... Então, não anotei aqui a referência, mas eu vou lembrar. Se não me falha a memória, em 2 Samuel... Quando Davi pede que as pessoas levem a arca de aliança até ele. E só tocam na arca. E morrem. Uzi toca na arca e ele morre. Porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Ele só tocou e morreu. A palavra fala que ele caiu morto, porque Jesus não tinha vindo ainda. O pecado ainda fazia parte da natureza humana. E hoje todo esse problema foi resolvido. Hoje você pode desfrutar da presença. O que é desfrutar, amados? É você estar numa praia comendo agulhinha. Imagina, pastor Adriel, só se eu chegar lá na praia, senta, pede e nem paga. Ele está desfrutando, assim somos nós. Nós desfrutamos da presença. E o quanto que você tem desfrutado disso? Não tem como você não desfrutar e não ter fruto, porque você não produz o fruto. É Cristo em você que produz. Mas Deus, ele é tão perfeito que a gente nem se esforça e a gente ainda gera fruto para outras pessoas e a gente ainda também gera para nós mesmos. Não existe maior milagre que esse. O que é uma conta? O que é uma doença? O que é uma salvação?
uma libertação, na verdade, ao poder que está dentro de você, guiando você. Não, por esse caminho não. Não fala isso. Isso é assim. Vai acontecer isso, mas não vai lhe causar dano, vai passar. Amados, não existe milagre maior do que desfrutar da comunhão com Deus. Não existe. Mas às vezes a gente foca tanto, às vezes a gente se preocupa tanto numa fé de resultado, sabe? A gente não tem a fé do tipo de Deus, a gente tem a fé do resultado. Eu estou crendo, mas se não acontecer do jeito que você quer, na hora que você quer, não existe fé. Eu acho que Deus nem me ouviu. Mas quando você começar a colocar os seus olhos, como a palavra nos orienta, fixamente, sem desviar, fixo em Jesus, na presença dele em você, na palavra, eu sou um só. Amados, você vai começar a ver frutos na sua vida. Mas enquanto o seu foco não estiver em Jesus, percebe que naquela história que eu falei, na minha experiência, é a minha experiência, não significa que vai determinar isso na sua vida. Mas no último dia, quando eu descansei, que eu disse, já estou aqui mesmo, já está no final, Deus não falou comigo mesmo, então vou ficar aqui de boa, sentada, olhando a natureza. Quando eu descansei, eu consegui ouvir Deus. Algo que seria, naquela época, extraordinário. Não sei se eu estava esperando um anjo voar assim, não sei. Mas é sobre um descanso. Você nunca vai conseguir desfrutar do maior milagre da sua vida enquanto você não descansar. Porque enquanto a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente vai continuar fazendo. Mas no dia que a gente entender que muito maior do que eu querer que Deus opere um milagre, é eu estar desfrutando da presença dele. Por isso que muitas vezes as pessoas, coisas acontecem na vida das pessoas, né? Quando a pessoa está buscando, né? Não, a gente tem que buscar para conquistar. Não, amados, tudo é seu. A busca é só para você entender que tudo é seu. Só isso. Porque quanto mais eu começo a querer desfrutar disso aqui, eu começo a entender quem eu sou, de fato, o que eu tenho, aonde eu estou, qual o meu propósito. Mas enquanto isso não estiver alinhado, você vai continuar rodando, cansando. Um dia, quem sabe, né? Conquista ou desfruta. Ou então você leva para o cemitério. E nesse lugar de comunhão, você começa a desfrutar da metanoia, da mudança de mente. Lembra quando eu falei que na nossa mente ela tem muitas coisas que não fazem parte da verdade de Cristo, que elas precisam ser retiradas. E é nesse lugar de comunhão,
É nesse lugar de relacionamento com a palavra. É desse lugar de entendendo que você precisa se reconhecer em Cristo. Aí você começa. Ah, não é assim. Ah, meu Deus, como eu pensei errado. E aí você começa a se enxergar como Deus te vê. E você começa a enxergar as pessoas como Deus vê. E aí você começa a gerar frutos, sem esforço, sem dizer, hoje eu não vou reclamar com ninguém. Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje eu não vou fofocar. Hoje eu não vou falar da vida de ninguém. Hoje eu vou mandar uma mensagem pedindo perdão a fulano. Amados, você nunca vai conseguir. Mas quando você começar a se relacionar com a palavra, com o amor de Deus, entendendo o quanto você é amado, o quanto Deus te ama, o quanto você tem de Cristo em você. Você manda mensagem, você manda flor, você manda carro, você manda o que for. Porque você entende que não é mais sobre você. Que você entende que você já morreu. Que você entende que é Cristo em você. Que você é tão preenchido, tão completo nele, que vão pisar na sua unha encravada e você não vai nem ligar. Porque nem altura, nem profundidade, nada vai me retirar desse lugar, me retirar da consciência do quanto eu sou amado por Deus. E a palavra é tão perfeita que a gente tem a instrução de Paulo a Timóteo. Sobre não te apartas dessa palavra. E Josué, também temos a instrução. Medita de dia e de noite. Salmos 1. Também medita nessa palavra. Ouve e medita. Guarda. Amados, a gente só guarda aquilo que é valioso. Ninguém guarda. Eu vou guardar esse chiclete que eu mastiguei aqui, porque vai que amanhã me dá vontade de mastigar ele de novo. A gente só guarda aquilo que é valioso. Eita, eu vou guardar aqui essa garrafa de ouro, porque vai que algum dia eu precise, né? Vou deixar ela bem guardadinha para ninguém roubar. Guarda essa palavra. Não existe algo mais valioso do que a palavra de Deus. E aí, a partir do momento que eu estou tão consciente dela, que eu me torno um só com ela, quando me espremer, só sair a palavra, quanto mais pressão vier, mais a palavra sai. Quando eu me torno um só com ela, eu consigo falar o que Neemias falou. Quem está querendo me chamar? Estão querendo me chamar? Não, eu estou muito ocupada. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou muito ocupado. Eu não posso parar agora. Eu não posso parar para ouvir que Sanbalaque, Tobias, seja lá os teus Sanbalaques e Tobias estejam falando. Mas eu estou tão ocupado com a palavra. Eu estou tão ocupado me relacionando com Ele. Eu estou fazendo uma grande obra que eu não consigo nem parar para ouvir isso. É nesse lugar, amados, olhando para Ele, fixamente, se alimentando dEle, que a gente é suprido,
que a gente se torna um só e que a gente consegue manifestar aquilo que está dentro de nós, Cristo. Você sempre vai manifestar algo. Ou para o bem ou para o mal. A gente sempre está dando uma mensagem. A gente sempre está reportando uma mensagem. Qual é a mensagem que você tem reportado? É a mensagem que você está mais cheio. É a mensagem que você está mais concentrado. Eu fico imaginando Noé, quando estava construindo a arca, a mensagem que ele estava dizendo: oi, eu tenho tanta coisa para fazer nessa arca, que eu não tenho nem tempo para ouvir. Mas às vezes a gente para tanto para ouvir coisas que nos paralisam. Você não vai conseguir, é muito difícil, fulano já tentou, cicrano já tentou, já se passaram 15 anos, o diagnóstico não deu favorável, atrasou de novo, venceu de novo, não tem de novo. Mas a comunhão e o relacionamento com Ele, olhando para Ele, faz com que a gente esteja tão consciente, gente, da presença. Aquilo gera tanta convicção dentro de nós, que a gente só consegue ver Jesus. Não que a gente não veja as coisas, mas aquilo ali não me move. O que movia Neemias? A palavra. O que movia Josué? O que movia Paulo? O que move você? O que tem te movido? A consciência da nova aliança ou a consciência do teu braço? Ah, porque se eu não fizer, ninguém faz. Ah, se não for desse jeito, olha, tudo sou eu que tenho que refazer. Ou a tua consciência de Maria, sentado nos pés de Jesus, recebendo dele, ouvindo ele, e ali naquele momento sendo transformada por ele, entendendo que tudo é vosso, tudo é meu e eu vou desfrutar de tudo aqui na terra. E o meu coração precisa estar nesse lugar. Porque se o seu coração não estiver na palavra, no relacionamento, seu coração vai estar nas coisas naturais. E nesse lugar, amados, vai cansar. Nesse lugar, nos deixa triste. Nesse lugar, nós não conseguimos produzir. Mas quando o nosso coração está nele, está na palavra, está querendo se relacionar com ele, está querendo ouvir ele, está querendo entender, não, peraí, se tudo é meu, se todo o poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim, não, eu não aceito isso não, eu quero o que é meu. Pai, me mostre, eu quero o que é meu. Eu quero desfrutar do que é meu. Eu quero o que é meu. Porque quem produz em você não é você, é a palavra. É o quanto você permite que essa palavra produza em você. É o quanto você se relaciona com ela. Imagina Noé construindo aquela arca.
Não, eu já sei todas as árvores, já sei como cortar tudo. Não, não precisa não. Ou então Moisés, não, a arca, não, já sei, eu pego o ouro dali, ó, e vou fazer. Mas o relacionamento nos faz desfrutar da plenitude de Cristo. Nos faz renovar a nossa mente. Nos faz sermos Cristo aqui na terra. Manifestar Cristo aqui na terra. Está na hora dos verdadeiros filhos se manifestarem nesse mundo. Chegou o tempo, amados, dessa palavra manifestar tudo aquilo que ela carrega, que é Cristo. Chegou o tempo de eu me levantar. Não é o tempo de... porque o pastor Adriel, ele tem que se levantar mesmo, viu? Porque ele é pastor. Não! Chegou o tempo de você se levantar aonde Deus colocou você. Ah, Josa, chegou o tempo de Josa se levantar mesmo, viu? Tocar teclado, tocar violão. Não, chegou o tempo de você se manifestar. Chegou o tempo dos verdadeiros filhos desfrutarem, se levantarem nesse mundo, amados. Chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo. Não mais de viver lambendo as feridas do passado. Não mais, porque você não sabe do que eu sofri. Porque você não sabe do que eu sofro. Porque fulano não falou comigo. Porque esse crânio não me ligou. Porque... Não, para! Tudo o que você precisa já está dentro de você, que é Cristo. Quando você entender isso, fulano pode deixar de ligar, pode ligar 10 vezes, pode o que acontecer. Porque você não sabe. Falaram mal de mim. Aquela vizinha que eu tenho, vai morar com aquela mulher. Amados, imagina se Paulo parasse para falar disso. Olha, vocês têm que me ouvir, porque vai acontecer isso, amados. Eu vou sair desse barco, me revoltei. Chegou o tempo da tua confiança. Não está aqui, mas está aqui. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei. Chegou o tempo de você olhar para Ele, somente para Ele, fixamente, todos os dias, renovando, perseverante. Imagina Paulo, hoje cansei dessa vida, esse negócio de estar... Vai navio, naufraga, a cobra me pica. É tanta coisa que eu vou ficar aqui de boas fazendo minha tenda. Mas o que movia Paulo era a propagação do Evangelho. Ele estava tão ali, no relacionamento com Deus, ouvindo Deus tão grande, que ele sabia que ele tinha que fazer aquilo. Chegou o tempo da gente começar a se relacionar com a palavra e não com a nossa vida, amados. Nossa vida, que eu falo no sentido de meu problema, minha situação, eu. Para! Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está dentro de você, pronto para se manifestar para você.
pronto para dar. Na verdade, Ele já deu. Você que tem que possuir. Chegou a hora da gente possuir. E a gente só possui se relacionando com Ele. Porque é uma construção. É uma construção. Todos os dias se relacionando com Ele. Todos os dias ouvindo Ele. Mas às vezes a gente acha que é tão bom demais. É porque eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém. Eu não roubo, eu não mato, eu não falo mal. Eu não fofoco. Eu vou para casa, trabalho, vou para a igreja e pronto. Só... A gente só está satisfeito em Cristo. Só nesse lugar. Só no lugar de relacionamento com Ele. Que somos satisfeitos nele. A tua satisfação, ela se encontra num lugar. E esse lugar se chama Jesus. Nesse lugar de adoração. Eu acho muito difícil quando a gente está naquele momento de oração, de adoração. A gente se sente angustiado, chateado. É nesse lugar que Deus deu Jesus para que você permaneça. De adoração. É nesse lugar que você foi feito. É nesse lugar que você precisa estar. E é esse lugar que o diabo faz de tudo para que você não fique. Porque a partir do momento que eu saio desse lugar, aí eu começo a ouvir os Tobias da vida, os Sambalaques da vida e tantos outros que aparecem. Isso pode ser até nossas emoções, gente. Não vai acontecer não, vice. Vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não. Vai acontecer. E a convicção que você precisa para desfrutar de toda a plenitude é nesse lugar de adoração. É nesse lugar, conscientes de Jesus, consciente da palavra, consciente do Espírito Santo em você. Consciente aonde você está agora, na nova aliança, na dispensação da graça. Você não conquistou, é tudo vosso, possua, agarre, desfrute, consciente dele, manifeste ele. Amém? Pastor, poderia, pastor, que tem uma música assim, faz tenido. A música? A música. Vai descobrir agora. Vou só falar uma frase no tom e ele já vai descobrir. Tá vendo onde isso? Só falei uma frase, ele já sabia, né? Nesse lugar, amados. Quando você está consciente, ali na comunhão, na adoração, se relacionando com Ele, a manifestação dos milagres, elas começam a acontecer na tua vida, ao ponto de você nem perceber. Puxa, e foi, meu Deus, tu não sabe, aconteceu isso. Porque você está tão consciente desse lugar, sabe? Eu estava indo para o trabalho e estava nesse momento de comunhão, de adoração, conversando com o Pai. E aí, do nada, um carro na minha frente freou.
Aí eu freiei, aí eu olhei no retrovisor, aí um carro atrás de mim. Amados, foi um anjo. Eu não sei como, eu sei, Cristo. O cara conseguiu desviar o carro e não bateu em mim. E eu continuei olhando atrás, no retrovisor. E 4 carros após de mim bateram, que o motoqueiro bateu, e eu vi o motoqueiro voando. E o para-choque do carro lá atrás caindo. E eu, meu Deus, coitado, misericórdia. E aí Deus falou comigo: o que é uma conta que você está orando agora? E eu olhei assim e disse: meu Deus, o que é isso que eu estou orando agora? Se o meu Pai, lá de cima, e dentro de mim, Ele faz mover coisas que eu não estou nem vendo. Que eu acho que se fosse comigo ali, vendo o cara, eu acho que eu ia ficar ali, parada no carro. Eu tenho cuidado de você. Não é errado. No início a gente às vezes vai para a comunhão para pedir algo. E às vezes até isso pode até paralisar você. Eu não gosto nem de orar, porque eu só faço pedir. Você pode até começar pedindo, mas ali naquele momento, ali naquela sequência, você vai se despindo de você, você vai tirando de você. E aí um belo dia você vai só para se relacionar mesmo, só para ouvir, só para agradecer, só para ter as direções certas. E aí você percebe que você não é mais aquela pessoa que começou a se relacionar com Ele. Ao ponto das pessoas dizerem: fulano é tu, tá tão diferente. Menino, como tu tá diferente. Aí eu vou fazer feito o apóstolo. Às vezes chegam pra mim: menina, tu não tem essa idade, nem parece. Eu disse: minha filha, é a palavra. Porque você começa e é algo tão inesgotável. Quanto mais você se relaciona, mais você entende que não é nada sobre você, que você entende que você já morreu, que você entende que em Cristo eu sou mais que vencedor, que em Cristo eu posso todas as coisas, que em Cristo eu sou amado, eu sou suprido, que em Cristo eu não preciso me humilhar por amor a ninguém. Eu não preciso me humilhar para ter coisas, para ter pessoas. Eu não preciso me humilhar. Eu não preciso. Eu já tenho tudo nele. Eu não preciso fingir o que eu não sou para ter pessoas perto de mim, para ser legal. Porque é muito bom ter gente perto de mim me babando. Não! Porque eu tenho Ele. Ele me aprovou. Eu sou um só com Ele. E aí você não enxerga mais nada além dele. Você não enxerga mais problemas. Eita, aconteceu, foi. Meu Pai vai resolver. Vai acontecer. Vai aparecer. Vai manifestar. É nesse lugar, amados. Eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. O louvor vai tocar essa música agora.
a gente sempre pede para fechar os olhos? Porque faz com que quando você fecha os olhos, você se concentra. As tribulações do dia faz com que você não fique nesse lugar de adoração. E o Espírito Santo, ele trouxe essa palavra essa noite para lembrar a nós que esse é o nosso lugar.